narrou o historiador Humberto de Queiroz, o primeiro historiador de Mococa, em 1844, um grupo de caçadores prostrou-se aqui onde nós estamos hoje, atualmente de frente à igreja de Santa Cruz. E um deles, o capitão mor Custódio José Dias, teria vaticinado: olhem ali aquelas mocoquinhas, e teria afinal dado origem ao nome popular do pequeno povoado que cresceu ali ao redor da Igreja do Rosário. Ocorre, contudo, que Humberto de Queiroz foi meio impreciso nas suas afirmações, pois o capitão mor faleceu no dia 7 de setembro de 1843, então seria meio impossível que ele tivesse proferido tal afirmação. É certo que o capitão mor Custódio José Dias esteve na nossa região, mais precisamente em Caconde, quando da restauração da freguesia em 1824. Então, seria possível que ele estivesse aqui nessa região em torno dessa data. Faz mais sentido ainda quando levamos em consideração o artigo publicado pelo Dr. Felipe Pagano no Estadão em 1880, que menciona que em 1825 tais caçadores estiveram aqui na região e deram origem então ao nome de Mococa. Este é o quadro Vivências Históricas e acompanhe conosco. No período de 1856, Mococa era elevada à categoria de freguesia. Aquela pequena capela dedicada a São Sebastião tornou-se São Sebastião da Boa Vista. Nessa época ainda não existiam juízes de paz e nem escrivões de cartório aqui no povoado, na freguesia. E para substituir aquele arbitrário poderio dos inspetores de quarteirão, a elevação da freguesia foi muito benéfica. Por cerca de 10 anos foi juiz de paz aqui, a autoridade daqui do município, da freguesia, o capitão José Gomes de Lima, que faleceu em 1866. Nessa época, teve um crime muito curioso aqui onde nós estamos, aqui de frente à Praça da Santa Cruz, que foi o assassinato de um tal de Salvador. Teria sido assassinado num desentendimento com uma figura que ficou conhecida como Chapéu de Couro, que depois debandou para Mogi Guaçu. E para assinalar o local da morte, como é um costume até mesmo nos dias atuais, foi colocada uma cruz. E nessa cruz as pessoas iam fazer suas orações, tinha uma mulher que tomava conta, chamada Marcelina, e a partir dali começou então a ideia de se surgir uma capela aqui em devoção a Santa Cruz, aquela cruzinha que estava ali fixada no chão. Como nós dissemos numa outra oportunidade, a chegada do cônego Bento Monteiro do Amaral para a religiosidade católica de Mococa foi muito benéfica. Ele chega aqui em 1890 e lança-se a várias obras. Além da construção da Igreja Matriz Nova e da construção da Capela de Nossa Senhora Aparecida, ele também empreendeu a construção da Capela de Santa Cruz, aqui onde nós estamos. Era uma capela muito simples, que conseguiu a autorização para a construção em 1891, foi a provisão emitida em favor dele, do cônego Bento, e foi muito profícuo, porque a Mocoquinha começava a povoar-se cada vez mais. Ela estava crescendo da mesma forma que o bairro da Aparecida, o atual bairro da Aparecida também estava crescendo. Dizem que foi um dos maiores incentivadores para a construção Antônio Henrique de Meireles, que era um comerciante que morava aqui próximo. As festas eram realizadas logo abaixo do morro, porque não havia uma estrutura muito boa para receber as festas. A construção da capela começou ali em 1891 e não existe um registro preciso de quando ela foi inaugurada. É certo que em 1893, quando da visita do bispo de São Paulo, ela ainda estava em construção. Acreditamos então que ela tenha sido terminada, pouco depois dessa visita, ainda no século XIX. A construção da nova igreja de Santa Cruz empreendeu de muito voluntariado. As pessoas doavam dinheiro, doavam bens para venda. Crianças saíam vendendo rifas para a compra de tijolos. Pessoas doavam seus dias de trabalho para que a igreja conseguisse ser construída. E no dia 21 de abril de 1955 foi realizada a inauguração. Contou com a presença do primeiro mocoquense ordenado padre, o Monsenhor João Laureano. Uma procissão partiu da Igreja Matriz
e seguiu até mais ou menos a antiga agência da Ford, carregando a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Na altura da agência da Ford, os congregados marianos da matriz entregaram a imagem para os congregados marianos daqui da Santa Cruz, que terminaram o percurso. Teve uma celebração, a bênção da igreja. Foi um momento muito festivo, não apenas para a comunidade da Mocoquinha, mas também para a cidade como um todo. É um templo que coroa um dos principais morros da cidade. O tempo passou, reformas foram sendo feitas e tudo para atender melhor a população, com certeza. E conforme o tempo foi passando, ali nos anos 2000, a Igreja de Santa Cruz virou paróquia. A Mocoquinha, então, tinha agora sua paróquia de Santa Cruz. O tempo passou, a Mocoquinha se desenvolvia cada vez mais povoada, e até que chegou as intenções para que fosse feita a paróquia a paróquia de Santa Cruz, o que aconteceu efetivamente no dia 14 de setembro de 2003, quando essa comunidade da Mocoquinha, enfim, agora tinha a sua paróquia. O primeiro pároco, o padre Gerson Borges da Fonseca, permaneceu aqui durante muitos anos. Foi o responsável por uma reforma aqui dentro da igreja, várias reformas. O padre Gerson foi uma pessoa muito querida pela comunidade. Foi sucedido pelo padre João Majarro, que eventualmente veio a falecer, também foi uma figura muito querida, e atualmente está sobre o comando muito gentil, muito preciso do padre Toninho, padre Antônio Carlos Ferreira de Souza, uma pessoa também muito querida e que cresceu aqui na Mocoquinha, viveu aqui na Mocoquinha e conhece as demandas espirituais das pessoas que aqui moram. Então, o padre Toninho é uma figura muito querida por esta comunidade. E foi ele que veio comigo, em uma reunião, nós chegamos à conclusão que precisávamos assinalar a história da Igreja de Santa Cruz. Descobrimos que no ano passado ela completou 70 anos de sua inauguração, uma data que infelizmente havia sido perdida com o passar dos anos e que nós conseguimos resgatar. O resultado foi este livro, A Igreja do Morro, um levantamento histórico em comemoração aos 70 anos da inauguração da Igreja de Santa Cruz. Contou com o prefácio do nosso bispo diocesano, Dom Eugênio, e com textos das professoras Ana Lúcia do Amaral, Andréia Perry Falarini Siqueira, Cláudia Maria Passarelli Nóbrega e também do próprio padre Toninho. Tem um capítulo também muito interessante que é sobre as capelas que fazem parte da paróquia de Santa Cruz. Tem a capela de Santo Expedito, a capela de São Pelegrino, Imaculado Coração de Maria. Tem um outro capítulo que foi escrito pelo Sander de Erceburgo, Sander Rogério Ribeiro Pereira, historiador, que narra a história do povoado de Canoas, cuja capela também faz parte da paróquia de Santa Cruz. É um texto muito interessante. Aqueles que ainda tiverem interesse, quiserem comprar o livro, ele está sendo vendido ainda aqui na Secretaria da Paróquia de Santa Cruz e os lucros da venda do livro estão sendo revertidos nas obras sociais da paróquia. É uma pesquisa muito interessante, a pesquisa maiormente foi minha, mas contou com a participação de todos esses que eu mencionei. Várias empresas patrocinaram o trabalho, que visou justamente preservar essa história aqui da Igreja de Santa Cruz. Esse ano, Mococa completa 170 anos. E para assinalar também essa data, o Instituto Bruno Jorge, em parceria com a Paróquia de São Sebastião e com a Associação Comercial e Industrial de Mococa, organizou uma revista chamada Mococa, 170 anos da freguesia de São Sebastião da Boa Vista. É um conjunto de textos que contam vários aspectos, tem várias fotos também, da história de Mococa. E em breve vamos anunciar o lançamento. E assim vamos criando uma bibliografia bem maior, bem mais extensa sobre a história da nossa cidade. Acompanhe as redes sociais do Instituto Bruno Jorge para acompanhar o nosso trabalho, nossas pesquisas, nossas vivências, e principalmente a preservação da cultura, da história e da memória da cidade de Mococa.